Capítulo 4. Gerraça que trapaceia Tamar. Tamar está grávida. Ouça os sussurros. Ouça as conjecturas sobre quem é o pai. Tamar está grávida. Isso é escandaloso. É motivo de punição, até mesmo de morte. Mas você precisa conhecer o histórico de Tamar, uma mulher gentia que se casou e entrou para uma família de prestígio com uma longa história de relacionamento com Deus. Tamar casou-se com o filho mais velho de Judá, que era o quarto filho de Jacó e Lia. Mas era um homem perverso, e Deus pôs fim à sua vida. Judá disse ao filho seguinte na linhagem que cumprisse as suas obrigações com Tamar, mas Onã não fez isso e Deus o matou também. Assim, restava o último filho, Selá, tornar-se marido de Tamar, mas ele era jovem demais naquela época. Judá prometeu que isso aconteceria, e Tamar voltou para a casa de seu pai para chorar. Mas Judá não cumpriu sua promessa. E Tamar foi deixada sem filhos, sozinha. Abandonada. Tamar está grávida. Seu ventre está inchado por causa de uma criança. Que desgraça! Quando Judá ouviu que sua nora estava grávida, ficou irado. Ele não podia acreditar que ela vivia uma vida escandalosa e desprezível. Em sua indignação justa, condenou-a a morrer queimada. Tamar mandou um bilhete para seu sogro e confirmou a gravidez. Ela também revelou que o homem responsável por aquilo era dono do selo com cordão e do cajado que ela enviou junto com o bilhete. Aquelas coisas pertenciam a ele. Judá, você é o pai. Imagine o semblante perplexo de Judá. Como ela poderia acusá-lo de tal coisa? Ele nunca havia tocado em sua nora. De fato, a única pessoa com quem ele. Então se lembrou. A prostituta cultual à beira da estrada. Ele não havia sequer sonhado que poderia ser Tamar. Isso colocou Judá de joelhos, não apenas seu pecado, mas o fato de que não havia cumprido a promessa que fizera a ela. Ele havia impedido que seu terceiro filho se tornasse marido dela. Ela é mais justa do que eu, disse Judá. A abandonada, ferida e esperta Tamar deu à luz gêmeos. 5S. Você já viu mobília rústica, então percebeu alguns nós e partes externas ásperas e não envernizadas. O aspecto natural da criação do carpinteiro é chamativo porque muitos gostam de levar essas peças para casa a fim de acabá-las. As pessoas da Bíblia são muito parecidas com mobília rústica. Os nós e os redemoinhos de má aparência estão em todo lugar, em todo o coração, mas a graça de Deus também está. Essa é uma das razões de a Bíblia estar acima de outros livros sagrados, ela não encobre as lutas daqueles que tentam seguir Deus. Não retrata os seguidores de Jesus como seres perfeitos. Longe disso. E eu e você nos identificamos com essas pessoas e suas lutas, e vemos Deus trabalhando em nós mesmos assim como Ele trabalhou nelas. Esse é o caso de Tamar. Tal como Raabe, sua história não é bonita, mas ela é uma das ancestrais de Jesus. Tamar era uma gentia, uma não-judia. Uma mulher. Alguém não considerada digna em sua sociedade. Tal como Raabe, ela já estava em desvantagem antes mesmo de sua história começar. Mas existem mais coisas. A mobília tem mais nós e é mais feia. Se você nunca leu a Bíblia, o que se segue poderá chocá-lo. Tamar se casou e entrou para uma família judia realmente famosa e importante. Seu marido, era o filho mais velho de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, também conhecido como Israel, o neto de Abraão. O pedigree aqui é enorme. O Deus do universo tem trabalhado nessa família e tem feito promessas específicas de longo alcance. É importante lembrar-se disso. Embora seja gentia, Tamar é uma mulher que sabe muito. Sabe demais. O sogro de Tamar, Judá, tinha muitos irmãos. Um desses irmãos era José, e foi ideia de Judá vendê-lo como escravo em vez de matá-lo. Seu pensamento era: por que matá-lo se podemos ganhar dinheiro com o negócio? Astuto. Interesseiro. Pragmático. Qualquer que fosse a situação diante dele,
ele olhava pelas lentes de o que posso ganhar com isso. Durante o tempo que José esteve no Egito, Judá andou por aí e encontrou uma esposa, uma mulher cananeia. Uma gentia. Ela lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. A Bíblia diz que Judá escolheu ou tomou para ele uma mulher chamada Tamar. Mal podemos imaginar como foi a vida para ela. Não foi o caso de ele e Tamar se apaixonarem e namorarem, descobrirem suas respectivas linguagens do amor, passarem por aconselhamento pré-conjugal, preencher um perfil de personalidade, o que, é claro, eu recomendaria a qualquer casal. Em vez disso, naquela cultura, você tomava uma esposa. A propensão de Judá, ou seu estilo pessoal se você preferir, era negociar. Podemos imaginá-lo negociando com o pai de Tamar sobre o pagamento, o arranjo estabelecido para obter a mão dela em casamento. Seja o que for que tenha acontecido, Judá voltou de longe com uma noiva para um filho que era menos do que agradável para Deus. Não nos é dito nada sobre os pecados de Ir, apenas que o Senhor reprovou a conduta perversa de Ir, GN 38.7. Diante de toda a maldade ao seu redor, das más escolhas que Judá e seus irmãos haviam feito e da impiedade da cultura local, Ir parece decadente ao quadrado. De fato, Deus não estava apenas irado com Ir. O homem cruzou a linha da paciência de Deus e pecou tão grandemente que Deus o matou. Deus não tirou a vida de Ir em nome de algum bem maior, de algum sacrifício nobre, ele o executou por causa de sua impiedade. Ele não permitiria que Ir fizesse parte da linhagem de Jesus. A pergunta que surge imediatamente é: algumas pessoas são ruins demais para serem usadas por Deus? Foram longe demais? Há pessoas irredimíveis no planeta, às quais Deus quer dar fim? Não interprete as ações de Deus contra Ir como qualquer outra coisa senão um exemplo explícito de quão a sério ele leva o pecado. De fato, Deus não poupou o próprio Filho de uma morte horrível na cruz para que pagasse a pena que eu e você merecemos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Cor 5.21. Essa ação de Deus mostra, no mínimo, que ele tinha um plano diferente do que usar Ir como ancestral de Jesus. Está claro que Jesus é profetizado como sendo descendente da tribo de Judá, de modo que ele tem de vir por essa linhagem. Uma vez que Ir morreu antes de ter um filho, a oportunidade cai sobre seus irmãos Onã ou o jovem Selá. Judá vai até Onã, o próximo na linha sucessória, e o informa de que é sua tarefa casar com Tamar e ter filhos com ela. Mas Onã não está disposto. Não sabemos por que ele não quer que a linhagem de seu irmão continue, mas sua recusa é clara. Onã não consuma o casamento, deixando que sua semente seja derramada ao chão. Isso desagrada a Deus de tal modo que ele o mata também. 2 maridos, 2 mortes perpetradas por Deus, no processo, uma linhagem ancestral parece estar por um fio. Judá está vendo seus filhos morrerem como moscas. Ele diz a Tamar que ela tem de esperar até que Selá, o irmão mais novo, cresça para que ela possa iniciar uma família. Ela volta para a casa de seu pai em luto. O luto fará coisas estranhas ao coração humano. O mesmo acontecerá com a dificuldade e o abuso. Não é possível imaginar o que Tamar passou em razão do egoísmo de Ir e de Onã. Sua reação à instrução de Judá é obedecer. Ela coloca suas roupas de viúva e espera. À noite, porém, ela planeja. Ela chora. A ferida supura. Sua vida, que deveria ter sido uma coisa maravilhosa, com todas as bênçãos de Deus derramadas sobre seu povo, se torna um monte de entulho. Ela está de volta ao lugar onde começou, novamente debaixo do teto de seu pai. Sozinha. Em vez de uma casa cheia de crianças, algo que significava riqueza, bênção e prosperidade nos seus dias, ela estava sem filhos. E estava separada da família a qual havia se juntado, a próspera e abençoada família de Israel. O que acontece a seguir tem a aparência de um plano perverso. Tamar planeja sua vingança. Ela vai conseguir o que deseja, o que merece e, no processo, fará com que outros paguem pela maneira como a trataram.
Sua conspiração para retornar à linhagem de Judá mostra até onde ela está disposta a ir para pagar mal com mal. Uma coisa lhe fora prometida, e ela vai consegui-la da maneira que puder. Suas ações são o oposto da fé verdadeira. Ela assume o controle. Ela trapaceia. A graça e a misericórdia de Deus estavam disponíveis. Talvez as mortes de Onã e Er fossem na verdade aspectos da graça de Deus, mostrando a Tamar que ele se importava com ela. Deus ama ajudar o fraco e o ferido. Você já assumiu o controle da situação que não estava saindo da maneira que havia planejado? Isso aconteceu com Abraão. Com Sara também. E aqui está Tamar, seguindo as pegadas deles. Tamar sofreu diante do desprezo que sofrerá por parte da família de Judá. Sofreu por causa da maneira como Deus a havia decepcionado, como havia enchido sua vida de dor. Tempo, mais pecado, mais um coração ferido geraram um plano sorrateiro. Tenha em mente que a coisa que Tamar quer também é aquilo que Deus quer. Ele prometeu que um redentor viria daquela linhagem. Mas o desejo de Tamar sobrepuja e assume a narrativa. Anos se passam. Pode-se entender pelo texto bíblico que foram muitos anos, e agora ela era uma mulher esquecida. Selá já tem idade, mas, uma vez que ninguém fala sobre ele se tornar seu marido, Tamar decide que é hora de agir. Ela ouve que a mulher de Judá havia morrido, e, depois de recuperar-se de seu luto, ele vai a Timna negócios. Dizem a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquiar suas ovelhas, GN 38.13. Tamar aproveita a oportunidade, retira as roupas de viúva e se cobre com um véu como disfarce. Vai para a estrada principal por onde ela sabe que Judá passará. Você pode sentir a ira misturada com tristeza e indignação. Ela tem o direito de estar irritada. Mas, em vez de lidar com a situação de maneira justa, em vez de confrontar a desconsideração de Judá, ela toma o assunto nas próprias mãos e mostra o que realmente está em seu coração. Judá, viajando pela terra, com a mente ocupada com qualquer outra coisa, menos com o apelo de sua nora, vê o que ele pensa ser uma prostituta cultual. Sai do seu caminho e a contrata. Assim como fez para seu filho Ir, ele a toma. Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Será que ela disfarçou a voz? Será que foi preciso fazer isso? Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão, e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Gênesis 38.16-18 E porque ela se colocou ali, à beira da estrada por onde sabia que Judá passaria e porque conhecia o jeito dele, Tamar finalmente conseguiu o que lhe fora prometido. Ela recebeu o que era seu por direito, um filho na linhagem de Judá. Mas ela o enganou. Com sua habilidade, sua astúcia e sua sensualidade, ela conspirou. E quanto a Judá? O fato de fazer uma oferta para uma pessoa que ele achava ser uma prostituta mostra o estado de seu coração, o estado espiritual de sua família. Se Deus é santo, ele teria todo o direito de ter desintegrado tanto Judá quanto Tamar e mais alguns outros. Como seria possível a Deus usar essas pessoas? Como ele usaria essa história? Por que Deus usaria uma família tão confusa para fazer parte da linhagem de Jesus? Porque essas são as pessoas que mostram perfeitamente a graça de Deus. E, se você tomou alguma decisão na vida que paira sobre você como o véu sobre o rosto de Tamar, saiba disto, você pode ser perdoado. A misericórdia de Deus é grande para com aqueles que reconhecem seu pecado, sua situação arruinada. Se você clamar a Ele por misericórdia, a receberá. Assim como um homem paralítico que não tinha força sequer para ir até Jesus e precisou ser carregado, Deus criará em você um coração puro. A situação de Tamar se torna bastante desesperadora porque, 3 meses depois, Judá é informado de que ela está grávida e é culpada de prostituição.
Judá enviará o pagamento àquela prostituta cultual, mas ninguém sabia quem ela era. Não conseguiram encontrá-la. Judá está pálido diante das notícias e ordena que Tamar seja trazida para fora e queimada viva. Compaixão e preocupação pelas pessoas não é algo comum nessa família. Enquanto era trazida para fora, ela envia uma mensagem a Judá, juntamente com seu selo, seu cordão e seu cajado. Estou grávida do homem que é dono destas coisas. Gênesis 38:25. Imagine a cara de Judá. Ele foi pego na própria teia de pecado sexual. É bom que se diga que ele não retaliou. Não tentou encobrir suas falhas. Ele simplesmente disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. V 26. Finalmente, Judá enxerga a verdade em relação a si mesmo. 2 gêmeos nascem, Pérez e Zerá. Ainda no ventre, esses dois lutaram, tal como o restante da família. Uma mulher gentia seduziu seu sogro para que ele cumprisse uma promessa. Ela usou o sexo para enganá-lo. Ela sofreu abuso e foi esquecida. Você conhece alguém que se encaixa nessa categoria hoje? Provérbios 30 apresenta 3 coisas que fazem a terra tremer. Uma delas é a mulher desprezada que por fim se casa, v 23. Essa é Tamar. Não temos certeza do que aconteceu em sua vida depois desses eventos. Simplesmente não nos é informado. Mas sua história fala igualmente a homens e mulheres hoje. Sua vida aponta-nos a graça de Deus, pois é somente ali que podemos encontrar o verdadeiro amor pelo qual nosso coração anseia. Só encontramos esse tipo de amor na graça de Deus.